Olá, benditos! Nós chegamos ao último capítulo da nossa série 52 Dias Aprendendo a Viver na Adversidade com Jeremias. E que exemplo fascinante nós encontramos na vida e no ministério desse profeta. E o capítulo de hoje traz, de certa forma, um resumo dos fatos principais que confirmam que Jeremias foi realmente um verdadeiro profeta comprometido com a palavra de Deus. Vamos então ao último capítulo da nossa série. Vários comentaristas acreditam que este capítulo final não foi escrito por Jeremias, mas talvez por Baruque. Ele testifica a veracidade e a integridade do longo e fiel trabalho de Jeremias como profeta de Yahvé. Quase todos os versículos de Jeremias 52 são profecias cumpridas. Na verdade, ler o capítulo é uma boa maneira de rever todo o livro de Jeremias. Os fatos falam por si. Jeremias transmitiu fielmente as palavras de Deus. Este capítulo narra o mesmo episódio registrado em 2 Reis, capítulos 24 e 25. É essencialmente a mesma coisa. Os links estão aparecendo na sua tela para que você possa rever esses acontecimentos com maiores detalhes. Eu vou apenas dar um breve resumo para você se situar. Pois bem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, colocou o jovem Zedequias no trono de Judá como seu rei fantoche após a rebelião de Joaquim, seu sobrinho. Mas Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, não deu ouvidos ao profeta Jeremias, nem aos outros mensageiros de Deus, preferindo acreditar nos falsos profetas. Além disso, ele também se rebelou contra o rei da Babilônia. E quando a paciência e a longanimidade de Deus finalmente se esgotaram, ele permitiu e até mesmo incitou o rei da Babilônia a conquistar o reino de Judá. Nabucodonosor veio com seu exército contra Jerusalém e a sitiou por 1 ano e meio, até que a invadiram e a conquistaram. Durante a invasão, o rei Zedequias e seus homens fugiram, mas foram alcançados pelo exército dos caldeus e levados diante do rei da Babilônia. A última coisa que Zedequias viu foi a execução dos seus filhos. Depois, Nabucodonosor arrancou seus olhos e ele passou o resto da vida na escuridão. O grande templo de Salomão foi queimado, assim como o palácio real e as casas de Jerusalém. A cidade foi destruída e saqueada sob o julgamento de Deus. Os versículos 17 a 23 contêm um inventário detalhado de tudo que os babilônios saquearam do templo. O objetivo não é dar um relato técnico detalhado, mas sim enfatizar dois fatos. Primeiro, mostrar que havia uma quantidade considerável de bronze. E segundo, que os pilares do templo eram verdadeiras obras de arte, o que tornou a sua destruição ainda mais trágica. Tudo foi levado para a Babilônia, com os outros itens retirados do templo, enquanto o próprio templo foi deixado como um mero montão de pedras e o restante incendiado. Nos versículos 24 a 27, lemos sobre os últimos líderes de Jerusalém e Judá que também foram capturados e mortos pelo rei da Babilônia, entre eles o sumo sacerdote Seraías e o sacerdote Sofonias. E assim, o povo de Judá foi levado cativo para fora da terra que havia recebido de Yahvé como herança as 12 tribos de Israel. Eles possuíam esta terra por cerca de 860 anos. Eles a tomaram pela fé e obediência, mas a perderam por causa da idolatria e do pecado. Os versículos 28 a 30 descrevem a parte final do exílio, do despovoamento forçado da terra de Judá. Os números mencionados aqui, comparados com os números de 2 Reis, variam. Apesar de algumas tentativas de conciliar as várias narrativas sobre a deportação, não há uma conclusão certa. Assuntos como esse são revestidos de interesse histórico, mas não de interesse espiritual, e não devem tornar-se base para as questões da fé.
O capítulo termina com uma nota de esperança, voltando a falar de Joaquim, o penúltimo rei de Judá. Ele assumiu o trono com 18 anos de idade e estava reinando há apenas 3 meses, quando aconteceu a primeira das 3 invasões babilônicas em Judá. Ele foi levado cativo junto com sua mãe, Neusta. Este capítulo nos informa que Joaquim estava preso há 37 anos na Babilônia, quando algo inusitado aconteceu. Evil-Merodach tornou-se o rei da Babilônia e, como parte dos festejos, ele soltou Joaquim da prisão. Algumas traduções trazem o termo levantou a cabeça de Joaquim. Essa frase hebraica significa confortar, alegrar, fazer feliz. O rei Joaquim passou a ter liberdade de comer à mesa junto com o rei e recebeu sustento diário todos os dias da sua vida. Não se sabe por que o rei Evil-Merodach fez isso, mas o que percebemos aqui são as pequenas gentilezas e bênçãos dadas nas piores circunstâncias. A terra de Judá ainda estava despovoada, o povo de Deus ainda estava exilado e o rei Joaquim ainda era um prisioneiro na Babilônia. No entanto, procurando por pequenas notas de graça e misericórdia, como evidências do favor de Deus retornando, o historiador notou que o rei Joaquim começou a receber melhor tratamento na Babilônia, como um vislumbre de que a bênção prometida e a restauração divina logo viriam. Jeremias morreu em uma idade avançada, quando provavelmente ainda se encontrava no Egito. Ele escreveu um livro longo e difícil. Não foi possível tratar nesse pouco tempo de tudo que esse livro contém. Mas não podemos deixar de extrair da vida e do ministério desse homem de Deus algumas lições claras e importantes que se aplicam a todos nós. Primeiro, em tempos difíceis, precisamos ouvir a palavra de Deus e a obedecer. Segundo, os verdadeiros profetas de Deus, geralmente, se não sempre, são perseguidos. Terceiro, o verdadeiro patriotismo não é cego para o pecado. Um verdadeiro patriota cristão não é cego para os pecados do seu país. Ele procura lidar com esses pecados de modo compassivo e realista. Quarto, os servos de Deus podem passar por fases de dúvidas e fraquezas. Qualquer servo de Deus que se empenha em levar vidas ao encontro de Deus é um forte candidato a sofrer e a conviver com o sentimento de fracasso, sendo sustentado somente pela graça de Deus. Quinto, o mais importante não é o sucesso, mas sim a fidelidade. Aparentemente, Jeremias fracassou, pregando para as mesmas pessoas por mais de 40 anos e, mesmo assim, apenas uns poucos creram nele. Porém, Deus o viu como um servo fiel e, na verdade, é só isso que conta. Sexto, Yahvé é o Senhor e as nações do mundo estão sob seu controle soberano. Um dia, as nações que o desafiam e que desobedecem à sua palavra sofrerão por isso. Pessoas que dizem conhecê-lo, mas se recusam a lhe obedecer, também sofrerão. Nenhuma nação foi tão abençoada por Deus quanto Israel. Porém, quando pecaram de forma consciente e deliberada, sofreram a disciplina do Senhor. Enfim, o mesmo Senhor que chamou e capacitou Jeremias é o que nos chamou e nos capacita. O mesmo mundo que se opôs ao profeta Jeremias irá opor-se a nós também. Portanto, vamos guardar esse maravilhoso exemplo de vida e ministério no nosso coração e buscar no Senhor graça e força para sermos como Jeremias, focados e determinados no cumprimento do nosso chamado. E assim nós concluímos a série de 52 dias aprendendo a viver na adversidade com Jeremias. E no dia 21 de março eu estarei de volta com a série 5 dias de pesar pelas lamentações de Jeremias. Na nossa jornada juntos até o Apocalipse, teremos dias de alegria e de ânimo, mas também teremos dias de lamentações. Tudo contribuindo para o nosso crescimento na graça do Senhor e no conhecimento da sua palavra. Eu espero você no dia 21 de março, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.